Oi, gente. Hoje eu vim gravar pra vocês os lidos do mês. E é a primeira vez que eu faço esse tipo de conteúdo. E assim, eu não sei dar nota pra livro. Então, ou eu amo ou eu odeio. Mas eu acho que os livros que eu li esse mês, eles estão muito bons. Com exceção de um, que eu achei que eu ia gostar mais dele e no final eu não gostei. Mas tudo bem. Esse mês eu li 3 livros e eu ouvi um audiolivro. Então eu vou contar pra vocês a minha experiência, o que eu consegui absorver deles e algumas coisinhas assim sem spoiler. Nenhuma dos livros que eu li eu vou dar spoiler de algum jeito pra vocês, então podem ficar tranquilos. O primeiro livro que eu li eu considero um achado, porque assim, é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Não sei falar nome, galera, mas assim, pra quem gosta bastante de literatura sabe que esse, junto com Fahrenheit e o outro do George Orwell, faz parte da trilogia dos mundos distópicos, né, do século XX. E assim, eu achei esse livro, eu não sabia disso, meu namorado que me falou depois. E assim, eu achei ele, e tipo, ele é tão antigo que ele tá com o selo de uma livraria muito antiga. E aqui em cima, o valor dele tá em cruzeiros, que é 670 cruzeiros, que se a gente for passar para reais, é tipo uns 27 reais. E eu achei muito legal. Enfim, com o passar dos dias comigo, ele era um livro bem frágil, ele foi se deteriorando um pouco, então as páginas já estavam amareladas, mas a capa caiu e ele rasgou um pouquinho. Eu vou jogar fora? Não. Vai continuar comigo. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre esse livro, né? Esse livro ele fala muito sobre o conhecimento científico daquela época, já está muito avançada. E é muito tabu você ter sentimentos ou ter uma família, porque a família não se gera ali. Tipo assim, uma mãe não gera um filho pra você. Ninguém tem família, basicamente. Todo mundo é irmão, mas ninguém tem pai nem mãe. As pessoas são fabricadas, né? As mulheres, elas doam os óvulos e as pessoas são fabricadas. Só que não tem esse apego de mãe e filho. Inclusive, a palavra mãe é um tabu enorme na sociedade. E desde pequena, esses fetos, né, esses recém-nascidos, eles são colocados, eles são separados e eles são classificados. Então, por exemplo, você vai ser um Y, você vai ser um alfa, você vai ser um beta. E dentro disso, eles começam a ouvir afirmações na cabeça deles para eles agirem de acordo com a classe social que eles estão incluídos. Então, é todo um sistema assim de se você foi classificado para essa tarefa, você tem que fazer ela o resto da sua vida. E eles ficam ouvindo essas repetições, né, na cabeça deles desde que eles são crianças. E todo mundo respeita isso. Ninguém nunca se questionou sobre isso. E também quem questiona é meio que convidado a se retirar para alguma ilha distante. Eu escrevi algumas coisinhas aqui no resumo que eu fiz, né? O conhecimento científico faz com que a sociedade seja desumana e totalitária, onde cada um é programado para exercer um papel antes mesmo de seu nascimento, dependendo da classe social e hierarquia em que será designado após seu nascimento. Assuntos como sentimentos e família são tabu. O romance se passa em 2540 depois de Ford, que foi a pessoa que criou todo esse sistema. E eles falam muito sobre tecnologia reprodutiva, a hipnopédia. Hipnose, muita hipnose, né, que eles fazem. E a manipulação psicológica também, porque basicamente eles são totalmente manipulados e moldados. E até que existem, tipo, ilhas em que os selvagens vivem, que são pessoas que ainda usam esse sistema de famílias, né, de se relacionar entre si. Os homens e as mulheres, eles até se relacionam nesse livro, mas não de forma amorosa, sabe? Eles não se relacionam de forma amorosa. Tanto que fala muito sobre a objetificação da mulher também. Então, assim, é totalmente outro mundo.
literalmente admirável mundo novo, né? Você fica assim, cara. E, assim, tem muitas coisas que eu li aqui que parecem boas, né? Que, tipo assim, cara, se isso existisse realmente ia ser legal. Só que, por outro lado, a gente perderia toda a nossa essência. Então, eu não estou falando que eu concordo com o livro, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, são os dois lados da moeda, né? Que, por um lado, é muito bom, porque a ciência ela evoluiu muito. E, por outro lado, é muito ruim, porque ninguém tem individualidade. Todo mundo faz parte de uma mesma coisa. Todo mundo é programado. Então, assim, você não pode sonhar. Você não pode ter sonho, você não pode se questionar, você não pode fazer nada. Você se conhece desde o momento em que você nasceu como integrante daquela hierarquia, daquela classe social, e você vai passar a sua vida inteira desempenhando o mesmo trabalho dentro da comunidade. E é isso. A nota que eu dei pra ele foi nota 5. Estou classificando de 0 a 5, porque eu gostei muito do livro. E como eu disse, eu não sei classificar livros, então pra mim é um livro muito bom. Eu gostei muito. Foi assim, acho que o final eu não gostei muito, mas eu não sei se foi porque a leitura foi ficando maçante com o passar do tempo e eu não liguei muito pro final. Então, mas foi uma leitura bem legal, só pro final mesmo que eu senti que ela deu aquela pesada, porque parecia que não evoluía. É um livro, assim, que você tem que ler ele com calma. Porque se você é do tipo de pessoa que você gosta de ler pra chegar logo no final, talvez você ache esse um livro muito comprido e maçante. Mas se você quer ler um livro pra você realmente absorver o que tá nas páginas, esse é um livro muito bom. Então existem casos e casos que pra você ler esse livro. Agora eu vou falar do audiolivro que eu ouvi, que é A Revolução dos Bichos. Foi publicado em 1945, né? Acho que quem estudou história sabe o que aconteceu nessa época. E o livro é do George Orwell. Eu ouvi ele, né, indo pro trabalho e voltando. Então, assim, eu ouvi ele em um dia. Eu acho que ele tem umas 3 horas. Mas pra quem anda de ônibus, na ida e na volta você já consegue pegar o que tá acontecendo. Basicamente, no livro, ele faz uma sátira aos sistemas totalitários e a Revolução Russa, né? Ele tem a fazenda do Sr. Jones e os animais, eles começam a se questionar que, tipo assim, por que a gente tem que fazer isso pra eles? Por quê? Tipo, sabe? A gente faz tudo pra eles e tudo, e a gente só recebe chibatada nas costas e não sei o que, vamos se revoltar. Quem começa com essa revolta? Os porcos. Os porcos começam com essa revolta. Tem 3 porcos que mandam em tudo. Que é uma analogia aos 3 representantes da Revolução Russa, né? E aí, tipo, conforme o tempo vai passando, né? Eles acabam vendo que não era tão legal assim, né? Porque eles conseguem tirar o Sr. Jones da fazenda e tudo. E no começo é mil maravilhas, todos os animais estão bem, eles estão sendo igualitários. Só que aí no final eles acabam vendo que não seria tão bem assim. E a gente vai se decepcionando junto com eles, com o passar do tempo no livro. Porque no começo a gente fica muito feliz que realmente deu certo. E aí no final algumas coisas vão acontecendo. E a gente fica meio assim, que pena. Então, basicamente, ele escreveu esse livro para fazer uma crítica e uma satirização aos sistemas e à distorção das ideias socialistas e comunistas. E eu gostei muito desse livro porque ele me despertou o interesse de saber tudo sobre a Revolução Russa. Cara, é incrível o jeito que ele escreve. E, tipo assim, o jeito que ele narra os sentimentos dos animais. Cada animal, ele coloca a personalidade em cada animal. E cada coisa que acontece nesse livro faz você sentir que ele realmente ele ama escrever. O Jorge ama escrever. E ele ama escrever sobre política. É um livro que você consegue, o jeito que ele escreve, você consegue sentir o amor dele pelas duas coisas. E ver o jeito que ele descreve o sentimento dos animais e que ele coloca o sentimento dele espelhado nos animais é incrível, porque ele viu a Revolução Russa. Ele viu muitas coisas acontecerem em questão política. E o jeito que ele coloca em um livro de ficção, que uma criança pode ler. Criança não, assim, infanto juvenil pode ler, é incrível o tanto de sentimento que tem ali. E
tenho nem palavra pra descrever. Se eu pudesse dar 1.000 aqui nesse livro, eu dava. Então é claro que a classificação ficou 5, né, galera? Vamos lá. Tem uma frase nesse livro que me fez pensar muito sobre ela. E, tipo assim, todos os animais são iguais. Porém, alguns animais são mais iguais que outros. Essa frase me marcou muito, né? Eu acho que foi uma das últimas frases do livro. E eu acho que, assim, vale muito a pena ler. Muita gente fala bem desse livro. E, realmente, eu acho que quem fala mal desse livro tem que ler de novo, não entendeu. Porque é perfeito. É perfeito, cara. Enfim, é isso. Vocês perceberam que eu gostei do livro? Nota 5. Até agora eu só falei de livro bom. Então, pra quebrar um pouquinho, a gente vai falar dos relógios da Agatha Christie. Eu fiquei muito feliz quando eu vi esse livro parado lá me esperando. Eu fiquei extremamente feliz. Eu falei assim, cara, eu não estou me aguentando para ler este livro logo. Eu me decepcionei. Esse livro foi publicado em 1963 e ele é um dos casos do Hercule Poirot, que é o Sherlock Holmes da Agatha Christie. Eu sei que muita gente não gosta dos livros da Agatha e eu particularmente gosto. Eu lembro que uma vez eu li Os Crimes ABC em uma noite porque eu não consegui parar de ler. Eu virei a noite lendo Os Crimes ABC. Então eu coloquei muita expectativa nesse livro e ele me decepcionou no mesmo tanto que eu achei que eu fosse gostar. Eu só percebi que eu tava decepcionada depois que eu cheguei no final do livro, né? Porque assim, é um livro bem legal, tá? É um livro bem legal. Vamos falar direito. É um livro legal, a leitura dele é rápida, por mais que ele seja um livro mais ou menos grandinho, né? Ele tem 200 e algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Ele tem 237 páginas, só que a leitura dele é bem legal. Se você tem uma ressaca literária, eu recomendo muito você ler ele, porque ele é um livro que ele vai distrair sua cabeça, você vai ficar querendo saber o final, você vai ler ele rápido, e ele não vai ser uma leitura maçante, ele vai ser uma leitura fluida, uma leitura leve, e então assim, é ótimo, é perfeito. Estou com ressaca literária, vamos ler a Agatha Christie e os Relógios, é muito bom. Porém, se você está esperando alguma coisa maior, não é o livro pra você, né? Aí você pode ler Sherlock Holmes, você pode ler outros livros de casos criminais. Mas esse aqui, não. Esse livro fala sobre uma mulher, né? Que ela é datilógrafa. Então, os escritores chamam ela e ela fica digitando o que eles estão falando. Ela é chamada por uma senhora cega para ir na casa dela e a senhora cega fala por telefone para ela ir e que a porta estaria aberta, que era só ela entrar, sentar na sala e esperar ela chegar, que provavelmente ela estaria no mercado. Só que quando ela chega na casa dessa senhora, ela encontra um homem morto, sem vida, na sala. E a senhora não está em casa, né? E aí, a hora que a senhora chega, ela sai correndo da casa gritando. Aí, tudo bem, os policiais chegam e aí os policiais descobrem que a dona da casa nunca pediu para ela ir lá. Ou seja, alguém ligou para a empresa em que ela trabalhava pedindo para ela ir naquela casa para encontrar o homem morto. Só que ninguém conhece aquele homem. O homem, ele não tem documento nenhum. O único documento que ele tem é um documento falso. E para piorar ainda por cima, tem um monte de relógio na cena do crime. Que não é nem da moça que foi chamada para datilografar e nem da dona da casa cega. E todos os relógios apontam exatamente a mesma hora, 4h13. Eu achei que assim, a construção de história foi muito boa. Só que todas as personagens têm a mesma personalidade. Com exceto os protagonistas, que são os 2 investigadores e o Poirot. De resto, todo mundo tem a mesma personalidade. E eu acho que, assim, de todas essas páginas, o crime é descoberto nas 10 últimas. O Poirot, ele resolve todo esse mistério aqui, ó, que parecia totalmente sem solução. Ele faz tudo em pouquíssimo tempo. E ele solta do nada, assim, foi broxante. Foi muito broxante, porque eu passei o livro inteiro
E foi chegando o final e eu vi que o crime não estava nem 1% solucionado, só estava aparecendo mais empecilhos atrás de empecilhos. Eu fui ficando, meu Deus, o que vai acontecer agora? E aí aparece Poirot e solta tudo o que aconteceu em uma conversa de 30 minutos com os dois investigadores. Poirot nunca esteve na cena do crime. Poirot não conversou com ninguém. Mas por algum motivo ele sabia tudo o que tinha acontecido. E isso me deixou muito triste com a Agatha. Mas tudo bem. Pra você que quer sair da ressaca literária, é um livro muito bom. E só não espere muito dele. Talvez seja a expectativa que eu coloquei nele que não me atendeu. Mas vamos lá para o próximo livro. A minha nota para Os Relógios, da Agatha Christie, eu tinha dado 3,5. Eu até postei um shorts falando sobre. Só que pensando melhor, eu vou dar um 2,5. Vai, 2,5. Porque assim, cara, eu achei uma falta de educação isso que a Agatha fez com quem gosta dela. Eu não publicaria um negócio desse. O livro é bom, mas o final, não. Então, assim, acho que ela desistiu de escrever no final e colocou qualquer coisa ali, porque eu me recuso a acreditar que a Agatha escreveu isso a sério. De verdade, por favor, não me odeiem. Eu adoro a Agatha, mas esse livro não tem como. Vamos quebrar todo o clima de funeral, ou melhor, vamos puxar todo o clima de funeral pra falar de Quem é Você, Alaska. Eu não tava esperando nada desse livro. Eu vi esse livro e eu pensei assim, cara, não sei se eu vou ler, parece ser só um livrinho assim que a galera de antes, os adolescentes de antigamente colocavam hype porque fala sobre sexo e drogas e quebrar as leis. Mas não é. Isso aqui é uma bomba. Isso aqui, ó, ele arregaçou a minha cara assim, ó, do nada. Eu não tava pronta. Eu não estava preparada para o que tinha por vir aqui pra mim, o que me esperava. Basicamente conta a história do gordo, né, do Miles, que ele vai pra uma escola, para um internato, e lá ele conhece os amigos dele, o Takumi, o Coronel e a Alaska. E aí eles acabam, tipo, incluindo o gordo, o apelido dele é gordo porque ele é muito magro, no grupinho deles. E eles fazem amizade, né? A Alaska, ela é uma garota bem... Não tem como definir, né? É o livro, Quem é Você, Alaska. A Alaska é uma garota bem enigmática. Ela muda, ela é de lua, ela é uma garota de fases. Então, assim, às vezes ela tá super feliz, às vezes ela tá estressada. E eu acho que se você é mulher e você leu esse livro, você se identificou com a Alaska em algum momento. Porque a Alaska mostra muito todas as mulheres, ainda mais na adolescência. Nessa fase da puberdade em que a gente ainda tá se descobrindo, a Alaska, ela mostra muito isso. E deixa eu ver as anotações que eu fiz sobre esse livro, porque eu quero falar dele mais a fundo. Esse livro realmente, sabe, tipo assim, eu não tava esperando que ele fosse tudo isso, de verdade. Esse livro foi lançado em 2005, foi o primeiro livro que o John Green publicou, né? E... tudo que eu escrevi eu já falei. No começo, eu comecei a fazer uma leitura passiva dele, né? Só pra dar os três livros do mês que eu estipulei pra ler. Só que lá pro meio do livro, pro final, eu comecei a não conseguir mais parar de ler. E eu fui, até que aconteceu o que tinha pra acontecer. Eu acho que eu fui ficando mais curiosa, porque o livro, ele não tem capítulos. Ele marca as páginas como dias antes e dias depois. E eu tava muito ansiosa pra ver dias antes o quê? O que acontece no dia. E aí chegou o dia. Então, assim, nos dias depois, eu pude ver que, tipo assim, realmente mostra tudo aquilo, sabe? É uma sensação de mistério enorme, de você não saber o que aconteceu, de você querer saber o que aconteceu. E você, como leitor, você fica se perguntando, meu Deus, o que aconteceu? E você quer tentar descobrir o que aconteceu. Só que não dá pra saber, sabe? E você fica nisso de, cara, tá tudo bem, não dá pra saber o que aconteceu. Mas pode ter sido tantas coisas, sabe? Não dá pra saber e isso só mostra mais ainda a personalidade da Alaska, que é tão imprevisível que nem os melhores amigos dela sabem o que estava passando pela cabeça dela no momento em que aconteceu o que aconteceu. E olha, é um livro muito bom. Eu acho que
ler ele faz a gente entender muitas coisas sobre o mundo, sobre individualidade de pessoas, sobre amizade também, porque por mais que os três eles sejam os quatro, né? Aqui o Takumi às vezes eu esqueço dele. Mas assim, por mais que os quatro eles sejam amigos e eles passem pelas mesmas coisas juntos, eles têm ainda diferenças e divergências para aprender a lidar. E eu acho que fala muito sobre amizade, né? O Gordo, ele era uma pessoa que ele não tinha amigos no antigo colégio dele, e quando ele entrou, ele começou a andar com os descoladinhos assim do nada, simplesmente porque pensaram, cara, você vai ser excluído se você não andar com a gente. Então eu acho que é um livro muito bom. Faz sentido sim ele ter sido bem lido na época em que eu era adolescente, porque é um livro perfeito para quem tá na adolescência, se você souber ler e entender que ele tá falando sobre viver a vida, ser rebelde, mas com a medida certa, porque senão coisas ruins podem acontecer. Então eu acho que é um livro que fala, ele basicamente fala assim pra você: vai, tem amigos, entenda seus amigos, suas divergências, saiba o que você pode fazer, o que seria legal fazer, o que você não pode fazer, mas seria divertido fazer, mas com cautela. E a sensação de estar vivo é realmente muito boa depois que você para pra pensar. Então, assim, esse livro, eu acho que esse livro foi o meu favorito do mês. E assim, era o livro que eu achava que eu ia odiar. Mas esse livro deu muito na minha cara. E eu acho que eu merecia. Nossa, eu amei esse livro, de verdade. Eu amo esse livro. Amei, amei, amei. Nota 5, né? Nota 5. Por favor, leiam. Por favor, leiam Quem é Você, Alaska. Eu ainda não assisti a série, inclusive. Talvez eu assista. Talvez eu comece hoje a assistir a série. Mas assistam, leiam Quem é Você, Alaska. Bom, o livro foi... O o vídeo foi esse. Eu vou tentar fazer ele o mais minimalista possível em questão de edição. Na verdade, eu acho que eu nem quero editar, nem cortar nada. Porque eu quero que seja mais uma conversa mesmo entre amigos. Eu quero, sei lá, se vocês gostarem do vídeo. Ou mesmo se vocês não gostarem, eu vou trazer o Lidos de Março também. Tô com 3 livros pra ler. Já coloquei na minha cabeça quais serão. Mas pode ser que mude, então eu não vou falar quais vão ser pra ninguém criar expectativas. Se vocês têm alguma sugestão de leitura, deixem embaixo, que eu encaixo em algum mês desse ano. Mas é isso. E leiam Quem é Você, Alaska.